ouvintes do Ecos do Marajó, sejam muito bem-vindos ao canal Marajoando Cultural. Eu me chamo Luiz e hoje a gente continua com mais um episódio do Ecos do Marajó. Hoje nós teremos uma conversa sobre música e educação com Sonira Bandeira. Sonira é uma flautista e educadora amazônica, podemos chamar assim, mas que é natural do município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó. Sonira tem uma trajetória que começou na infância e se estende até a sua atuação na formação de jovens músicos. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a sua história, os desafios enfrentados e as contribuições da música para o desenvolvimento de crianças e adolescentes no Marajó. Sonira, para começar, se apresente e compartilhe um pouco sobre a sua trajetória musical, desde a infância em Ponta de Pedras até a sua atuação atual como flautista e educadora. Bom, eu me chamo Sonira Bandeira, eu tenho 34 anos, eu sou natural de Ponta de Pedras e a minha relação com a música, ela nasce a partir de um movimento muito poético na minha trajetória. Então, eu observava o movimento da banda de música atrás dos muros da minha casa, aliás, do fundo do quintal. Então, eu ficava muito feliz de ouvir o som da banda, aquela farda bonita, e eu ficava olhando lá de cima do muro. E mais atenta a esse movimento era a minha mãe. Então, ela ficava observando, e como uma mãe que não teve metade das oportunidades que eu tive, ela me oportunizou. Ela, um belo dia, chegou comigo, eu tinha 10 anos de idade, e disse assim: tu vai te fazer aula de música. E era esse o convite, né? Não tinha muito aquele traquejo. Eu disse: tá bom. Vai começar dia de segunda e quarta. Tu tens que te arrumar, 5 horas, às 6, tu vai lá. E eu fui, né? No dia da minha primeira aula, eu estava sozinha, não tinha mais aluno, como eu era aluna nova, eu estava muito nervosa. E lá eu tive a oportunidade de sair da primeira aula de música já tocando uma música chamada Margarida, na flauta doce. E eu me recordo disso muito feliz, porque é uma lembrança muito, muito marcante na minha vida. E nos momentos em que eu me senti muito, sei lá, confusa em relação à minha carreira, eu lembrava desse primeiro dia de aula de música, que foi com o saudoso, querido, pai musical, Ari Barbosa, trompetista, enfim, uma pessoa maravilhosa, colaborador de, de vários projetos musicais, uma pessoa muito íntegra, e eu tive muita, muita felicidade de ter começado o meu início, né, de carreira musical com ele. De lá para cá, eu passei na mão de vários professores. Aí, em seguida, veio o professor Marcelino Beltrão, com quem eu comecei a fazer aulas de canto coral, segui um pouco mais na flauta doce, estudei flauta contralto, até eu chegar no instrumento com o professor Denis Amanajás. Tudo isso na cidade de Ponta de Pedras. Aí eu comecei também a entrar no clube musical, né? Na banda preparatória para a banda principal da Associação Musical Antônio Malato, que era a banda B, conhecida na época. E também foi um momento muito marcante. Mas o mais curioso, né, dessa infância, dessa puberdade, dessa adolescência, foi todo o ciclo social que a música serviu para mim. Eu era uma menina que, apesar de ter os seus amigos, de ter o dia para brincar ali no quintal, ou então sair para brincar na rua de casa,
tinha uma timidez comigo. E a partir do momento em que eu entrei na música, tudo mudou, sabe? Tudo foi luz, tudo... E eu sempre vou lembrar disso com muita felicidade, porque foi assim, quando tu desemboca de um rio, né? Tu tá num rio pequeno ali, e aí tu encontra a Bahia. Vocês vão entender o que eu tô falando quando a gente tá no estreito do rio, ali no barco, né? Quando a gente tá indo pra capital, vindo pra Belém, né? E de repente a gente aparece aquela Bahia imensa ali. Foi assim que eu me senti. E na Associação Musical Antônio Malato, eu tive a oportunidade de viajar, conheci muitos outros lugares da minha própria cidade, da minha própria comunidade. Eu aprendi a lidar melhor com as minhas frustrações através da música, conhecer novas sensações também através da música, outras, umas boas, outras nem tanto assim. Então foi um período muito decisivo. E eu olho para esse início de trajetória lá em Ponta de Pedras como um grande tesouro, né, que a gente guarda ali e que tempos depois, com a minha mudança para Belém do Pará, ela foi primordial para que eu lembrasse da minha origem, do que eu queria mesmo de fato, que era a arte, porque por vários momentos eu tentei declinar, ir para um outro lugar que não tinha nada a ver comigo. Então todo esse tesouro, todas essas cenas, né, da minha vida, elas serviram para isso. Eu acho que é mais ou menos assim. Então, eu me tornei flautista profissional, eu entrei na UEPA, eu me formei, eu toquei em orquestra, toquei em banda, toquei em outros grupos, até vir a minha carreira de educadora. Muito bem. Agora falando propriamente de música e educação. Como você percebe a importância da música na educação e no desenvolvimento das crianças e jovens na região, falando do Marajó? Quais os impactos que tu já testemunhaste no teu trabalho agora como profissional da área? Bom, sobre música e educação, não tem como eu não falar de como a música me transformou. Na primeira pergunta, eu acho que eu já falo um pouquinho disso, mas aí eu acho que eu vou tentar ser mais sucinta quando eu tô dentro do projeto. Eu entro no início dos anos 2000, eu começo a fazer parte da Associação Musical Antônio Malato. Então, nesse projeto, eu consegui ampliar muito a minha visão das possibilidades que a música poderia trazer. Com alguns anos depois, eu fui perceber que as artes, né, poderiam me oferecer coisas bem mais sólidas, né, juntamente com a música. E aí, o que acontece? Acho que o primeiro grande impacto que eu tive na minha carreira musical foi quando eu ganhei uma flauta Veril, de uma marca mediana, né, que eu não tinha flauta, minha família não tinha condições nenhuma de comprar um instrumento naquela época. E foi uma doação de um padre, né? O padre fez uma doação, eu não lembro muito bem direito como foi que funcionou, mas era destinada para mim. E não era simplesmente um instrumento, era porque eu dividia a minha antiga flauta com 4 pessoas. Então era uma flauta bem antiga, bem precária. E quando era feito um revezamento, dia de segunda eu ficava com a flauta, segunda e terça, aí às vezes era 2 horas da tarde, batia alguém lá na minha casa, vim buscar a flauta, aí ficava terça, quarta, quinta com outra pessoa. Aí depois entrou mais um outro aluno para estudar a flauta transversal, aí ficava dividindo. E nessa época também,
Bom, a minha criação, foi uma criação sempre muito humilde, né? Minha mãe sempre me criou com os pés no chão, diante da nossa realidade. Então, ela falava, disse, olha, por enquanto não tem como, né? Não tem como dar instrumento, tem que esperar. E o Conservatório Carlos Gomes tinha uma parceria com a associação que eu estudava na época, de fazer empréstimo para instrumentos, de instrumento para os alunos. Aí eu entrei nessa, né? Fiquei uma época com instrumento. Mas aí quando veio essa oportunidade do padre doar uma flauta, nossa, eu fiquei assim, nossa, então isso é um sinal de que eu posso seguir nesse caminho, que vai dar certo. Eu não tinha não tinha grandes ambições, eu só sabia que ia dar certo. Porque é assim, a música, o teatro, as artes visuais, a dança, ela te impulsiona de uma maneira, ela te empurra para algo, para uma coragem, sabe? Que tu não tem, às vezes tu não tem essa visão. Tu só segue. Tu vai seguindo esse impulso artístico e quando tu te depara, tu tá num lugar muito melhor de onde tu veio. E logo após essa doação, eu fui escolhida como bolsista no projeto em que foi enviado para o Criança Esperança. E o projeto passou lá da associação musical, ganhamos instrumentos. Eu consegui, né, ganhar uma bolsa. E através dessa bolsa eu consegui também fazer com que isso fosse rentável para a minha mudança, que foi acho que foi no final de 2007 para 2008. Eu consegui me mudar para Belém para manter os meus estudos no Conservatório Carlos Gomes. Estudos de música. E esse foi um impacto muito grande, porque eu comecei a ganhar uma notoriedade na minha cidade, né? As pessoas começaram a me ter com uma imagem ali de uma pessoa que estava seguindo naquele caminho que ia dar certo, né? Sempre acreditando que ia se tornar algo bem diferente de tudo que eu imaginava, né? E isso estava muito nos meus olhos, isso estava muito no meu jeito de falar, nas entrevistas. Eu sempre fui muito eloquente quando eu falava, desde muito jovem. E uma dessas entrevistas, né, falando da minha relação com a música, virou até bordão, virou até motivo de riso. Mas eu não me envergonho não, sabe? Eu sou muito feliz por ter virado esse bordão, porque tudo que eu falei, mesmo eu não tendo a mínima noção do que aquilo se tornaria, era tudo verdade. E foi muito legal. Isso foi uma coisa muito boa. Já em relação à educação, no desenvolvimento das crianças e jovens na região como um todo, eu acredito que a Associação Musical Antônio Malato, ela abriu uma chave, né, de esperança ali, de uma forma muito sólida. Hoje, em Ponta de Pedras, existem outros projetos bem interessantes, desde o teatro, a música, tem mais uma escola, já teve uma ou duas escolas a mais de música na cidade. Projetos, né? Projetos de leitura, concursos. Eu mesma, durante a época que eu estudava, eu fiz vários cursos que foram oportunidades que surgiram na escola e que hoje se tornaram grandes empreendimentos, né, como fonte de renda, né, para as pessoas que moram lá. E como eu me tornei professora, né, essa função, que não é uma função muito fácil, eu acredito que a música ela é uma forma de amenizar aquele ensino muito cheio de regra,
né? Para mim mesma, às vezes, como professora, é difícil lidar com tanta regra, né? Tem que preencher, tem que fazer frequência, tem aquela parte burocrática da escola. Eu, pelo menos, eu não acho tão legal assim. Aí vem a música. Quando a gente está numa aula de música, tudo se torna muito mais fluido, né? Eu faço os meus trabalhos muito voltados com a música, mas ainda me sinto um pouquinho limitada por conta de algumas burocracias e algumas regras, né, que existem na escola. Mas o ensino musical, principalmente na região de onde eu venho, onde eu fui criada, ela é um divisor de águas, ela é uma oportunidade na vida, né, das pessoas. E pensando em desafios e superações, por que não? Quais foram os principais desafios que você enfrentou na sua trajetória musical e educacional e também como você lidou com cada um deles? Bom, na cidade de Ponta de Pedras, eu me agarrei ao que eu tinha. Eu não tinha aquela ambição de querer mais, sempre tive os meus sonhos, mas eu sempre lidei da melhor forma possível com aquilo que eu tinha. Claro que eu tive as minhas aspirações de querer seguir carreira, de querer ter acesso a algumas coisas que, enfim, na cidade não tinha, e muito menos a minha família tinha condições. Mas eu tive ali algumas doses de realidades que me foram feitas através da minha mãe, né? Então, eu aprendi a lidar com isso de uma maneira muito racional. Mas o que eu sentia muita falta na cidade de Ponta de Pedras, na época, eu tinha muita saudade, né? Que eu nem sabia explicar de ter muitos livros. E a minha mãe, como era professora, ela conseguia alguns livros para me dar. Mas, enfim, eu tinha muita vontade de ter mais livros. Hoje em dia eu tenho, né? Eu tenho vários livros, teve muita coisa que eu consegui através do meu trabalho, né? Que foi uma superação muito grande eu poder trabalhar e conseguir tudo que eu queria. Mas isso foi sanado, né? A questão instrumental também, eu tive problemas sérios, né? Como eu falei anteriormente, chegar a dividir um instrumento com 4 pessoas. Mas também foi sanado. Não teve muito BO com isso em Ponta de Pedras. Mas em Belém, com certeza, quando eu me mudei, eu tinha só 17 anos. Então, quando eu cheguei aqui, foi um choque muito grande, porque para mim era uma realidade que eu pensei que eu nunca ia me acostumar. Eu fui morar num pensionato de freiras, ali no Marizal, através de uma indicação de uma conhecida, de um conhecido da minha mãe lá de Cachoeira do Arari. Então, falaram para ela, minha mãe foi atrás dessa pessoa, conseguiu o telefone, a gente fez uma viagem, né? Chegou aqui. E isso é um ponto muito, muito crítico da minha vida, porque para minha mãe foi muito difícil para ela deixar uma filha com 17 anos. Então, a gente foi lá no lugar, fui com uma mala, comida, né, os mantimentos, tudinho. E aí eu lembro benzinho que a minha mãe disse assim, olha, agora a gente vai lá no comércio. Até porque a minha mãe não sabia andar direito em Belém. A gente só sabia andar ali naquele lugar e olha lá. E a gente foi até o comércio, fez algumas compras e eu lembro benzinho, né, que a minha mãe comprou um balde, comprou uma bacia. Ela disse, olha, agora tu vai ter que lavar roupa, né? E enfim, isso foi um privilégio muito grande que eu tive da minha mãe, porque eu tive uma infância feliz, né, feliz, assim, até onde eu consegui, né, viver feliz. E uma adolescência também muito privilegiada, porque eu não tinha muitos serviços, né? Eu vivia para estudar, né? Eu vivia para estar ali me deleitando com as coisas que eu gostava, com os meus livros, com as minhas canções, tocando, participando dos meus grupos de
de música de câmara, eu participei de um grupo de flautas, participei de um grupo de um regional de choro, tinha a banda musical. Então, isso era um privilégio. E aí ela olhou pra mim e disse assim, olha, daqui tu vai embora. Aí eu peguei, foi um choque tão grande, sabe? Eu senti eu senti, até hoje, toda vez que eu falo dessa história pra qualquer pessoa, eu vou me emocionar, não tem como. E até hoje, assim, aos 34 anos, eu não sei dizer o que eu senti. Mas, assim, foi uma espécie de um vazio. E sabe assim, quando a tua liberdade chega, assim, olha, tá aí, tu tá livre. Vai ser, vai procurar o que fazer, né? Foi um impacto muito grande, assim. Nossa, eu lembro que ela foi embora, né, pegar o barco, já foi descendo ali ao comércio, chorando, e eu fiquei ali olhando, né, e voltei. E aí ela disse assim, olha, tu vai voltar a pé porque tu já aprende a andar aqui. E eu não sabia andar de ônibus. Eu aprendi a andar na cidade a pé, né? Eu andei muito, muito a pé. Isso foi um desafio muito grande para mim. Porque, às vezes, outros desafios muito grandes foi ter que participar de eventos e, às vezes, não tinha dinheiro para pagar a passagem de ônibus, não tinha como voltar sozinha para casa, porque aonde eu morava fechava às 10h30 da noite. E eu não tinha como andar muito só. Logo nos primeiros anos, né, que eu me mudei para Belém, eu sofri uma tentativa de assalto dentro de um ônibus, onde eu fui perseguida também. Ao descer do ônibus foi bem difícil. E a outra vez eu também fui assaltada na rua, praticamente de casa. Então isso foi um desafio muito grande, ter que sair, ter que ser uma mulher independente, muito jovem, numa cidade que tu não tinha ninguém. Isso foi, dentro da trajetória musical, algo muito, muito forte. E às vezes tu tem que... aliás, às vezes não. O que tu tem que fazer com essa dor é engolir tudo. É colocar tudo dentro da tua goela e ir embora, porque ninguém quer saber. E como eu entrei no Instituto de Música e Performance, de alta performance, eu era muito cobrada para soltar tudo o que eu tinha na música. E muitas vezes eu não conseguia. Eu não conseguia expressar isso. Foi um caminho doloroso e longo. Com o passar do tempo, eu aprendi a lidar com isso melhor. Depois vieram os costumes. Quando eu estudei música em Ponta de Pedras, eu aprendi música de um jeito. Eu aprendi, aliás, de um jeito não, eu aprendi do melhor jeito. E quando eu entrei nessa escola, eu tive que lidar com muitas realidades. Eu tive que lidar com os meus anseios, com o ego, enfim, com muita coisa dentro de mim que eu não conhecia. Então, comecei a conhecer lá e eu não sabia lidar com essas coisas. E foi aí que houve uma grande confusão. Eu tive que mudar um pouquinho do meu direcionamento musical. Eles passaram muitos anos, eu cheguei a me formar. E, de repente, quando eu me vi dando aulas de música numa escola formal, as coisas mudaram. E aí eu fui vendo que eu precisava revisitar, que eu precisava voltar à minha essência musical de como eu aprendi lá com o professor Ari no início dos anos 2000. E isso foi um alívio tão grande, foi um alívio tão bom,
Porque a partir daí parece que a minha vida toda se transformou num jardim, assim. Eu fui... Uma flor nascia, outra morria. Foi um ciclo, sabe? E tudo foi criando um equilíbrio, assim, para eu chegar onde eu cheguei hoje. Porque após eu ter me formado em bacharel, eu sou bacharela em música pela Universidade do Estado do Pará, né, com especialidade em flauta transversal. Essa é a minha principal formação. No conservatório, eu me formei como técnico em música. Em seguida, eu fiz estágios, enfim, participei da banda sinfônica Carlos Gomes, participo até hoje. Mas, assim, tu sabe quando tu tem a tua linguagem, tu nunca te adequa a nada? Muitas vezes eu cheguei nesse lugar. E daí, depois de toda essa formação, eu conheci um curso que mudou muito a minha vida, que foi o curso de complementação pedagógica, onde eu comecei a trabalhar a licenciatura musical, né, assim, por assim dizer. Então, saí um pouquinho da performance e comecei a visitar outros campos dentro da música. E aí foi libertador, porque eu comecei e disse, poxa, eu quero ser flautista, muito, eu sou flautista, isso foi o que eu sempre fui. Mas eu gosto de exercer a educação musical, eu gosto de lecionar. E esse curso foi muito bacana, porque ele me atentou para isso. E daí, em seguida, eu fiz uma pós-graduação em ensino da música. Aí comecei a trabalhar, enfim, escola formal, até que eu entrei para a escola de educação básica. Comecei a trabalhar com artes, propriamente dito, desde 2020. Eu trabalho com educação no ensino, no ensino, no ensino básico, né? E hoje eu tô na esfera privada e na pública. Então, são dois lugares bem diferentes, mas eu sou super feliz com o que eu exerço. Foi bem legal. E fora que eu mantenho vários trabalhos com a minha atuação, né, de flautista por fora. Então, isso foi bem... É um equilíbrio, assim, que eu me sinto bem. Eu participo da Banda Sinfônica Carlos Gomes. Eu atuo, né, como flautista em trabalhos da cena da música independente daqui de Belém. Né? Inclusive, né, quase todos os trabalhos foram feitos aqui nesse home studio onde eu estou gravando esse podcast, que é o Guamundo Home Studio. Vocês podem estar procurando lá no Instagram, tá? Sigam um trabalho que é bem legal, que é do diretor Renato Torres, @Renato Torres, podem seguir lá. Enfim, e aí o que acontece? Quando esse equilíbrio chegou na minha vida, abriram-se portas. Então aí chegou o mestrado, e no mestrado eu tô tendo a oportunidade de fazer um trabalho que eu pensei que eu nem imaginei como esse trabalho chegou nas minhas mãos. Então, eu faço um trabalho com poemas musicados, que é através de parcerias, que envolve sustentabilidade, que envolve poesia. É um trabalho muito denso, muito completo. E eu tenho certeza que isso vem muito de toda a minha trajetória, mas principalmente da minha ancestralidade, porque eu acho que é como se eu estivesse visitando um pouquinho ali da minha cidade, porque envolve árvores, enfim, inclusive tem muito a ver com a minha própria avó, que me ensinou muitas coisas. Então, como está muito longa essa pergunta, né, que eu estou respondendo, eu acho que esses foram os principais desafios e superações que eu estou conseguindo vencer aí no decorrer dessa vida.
Muito bem, Sonira. Esse espaço aqui é dedicado a uma mensagem final, né? Então eu já te pergunto que mensagem você gostaria de deixar para os jovens marajoaras. Os jovens se estende para além de crianças e adolescentes, né? Mas as pessoas que acompanham o teu trabalho, que acompanham aqui o podcast Ecos do Marajó. Essa mensagem seria para as pessoas que também buscam são da música ou almejam seguir esse caminho, né? Pensando na carreira da música e da educação. A primeira delas é não desista. Isso pode parecer muito coach, mas jamais desistam do sonho de vocês. Por que eu vou dizer isso? Certa vez, quando a minha mãe fez o convite para eu começar a estudar, né, na escola de música, eu fui lá estudar. Só que eu fiquei encegueirada. Eu ia todos os dias, de manhã, quando não tinha aula, às vezes eu já ia direto. Não tem aula, eu ia para a escola de música. E à tarde eu ia à noite. Meu pai ficava apavorado comigo quando tinha alvorada, que era 5 da manhã, 4h30 eu estava acordada, não tinha quem me segurasse. Eu ia para a alvorada tocar, acordar a cidade, eu achava isso o máximo. Até que eles perceberam que aquilo era muito mais forte que eu. E aí teve uma vez que a minha mãe, brigando comigo, olha, é melhor tu ir morar lá nessa escola de música. Pega tuas coisas, arruma e vai-te embora pra lá. Só que, sabe como é mãe, né? Falou aquilo. E eu levei ao pé da letra. Literalmente, eu levei ao pé da letra. Eu arrumei todas as minhas coisas que só cabia dentro de uma gaveta. E eu fui-me embora. Eu cheguei, como eu moro no fundo de um quintal, eu acho isso o máximo, morar no fundo do quintal. Quando eu cheguei lá na porta da casa da minha avó, né, que eu atravessei o quintal, que ela me viu, pra onde tu vai? Eu só vou me embora, você não mandou ir embora? Você não mandou ir morar na escola de música? E aí, eu acho que quando ela olhou, né, nos meus olhos, ela não falou nada, ela voltou pra casa, ela não falou nada, nada. E aquele silêncio, assim, foi, nossa, foi tão louco, assim, a sensação, né, que a gente se olhou, assim, eu não arredei o pé. Eu fiquei ali com uma sacola de roupa. E, e isso foi muito importante para nós duas. Então não desista, né? E seja um bom filho, sabe? Seja um bom filho para sua mãe, né, para o seu pai. Eu também não sei a realidade em que você vive, mas tente ficar perto de pessoas boas, né? Faça o bem, porque tem muita coisa que vem por aí. Ah, pode demorar, mas todas as vezes em que eu tentei ser uma boa pessoa, tempos depois acontece ali uma coisa muito bacana. Eu acredito muito nisso, nessa lei do retorno, no que a gente vive, nesse céu e inferno, é tudo aqui nessa terra. Então, eu acho que essa é a principal mensagem. Principalmente, não esqueçam de onde vocês são. Né? Teve um momento que isso foi uma ruptura. Eu quis esquecer de onde eu era. E essa foi a pior decisão da minha vida. Porque tu não consegue esquecer de onde tu é. Tu não consegue apagar a tua história. Entendeu? E essa é a principal mensagem que eu posso deixar para vocês. A segunda é estudem. Estudem muito. Porque quando eu cheguei aqui em Belém, eu fui para o Pó de Guaraná, né? Porque eu estudava muito para o pré-vestibular, porque nessa onda de esquecer quem a gente é, eu esqueci que eu queria a música. Como todas as meninas do pensionato que estudavam no lá no mesmo cursinho que eu, todas queriam uma área da saúde, todas queriam um outro curso, aí só eu queria música. Eu era a única do pensionato que estudava música. E tocar lá era um grande incômodo. Até que um dia eu me fechei tanto, eu parei de falar com todo mundo lá. São poucas as pessoas que ficaram minhas amigas. E, enfim, cada um no seu processo, né? Mas
Eu lembro que nessa época eu fui pro Pó de Guaraná porque eu queria estudar nutrição. Aí não deu certo nutrição, na época do ProUni, né, que tinha a bolsa. Acabei que, com a pontuação da minha bolsa, eu acabei passando em direito, que pra mim foi um horror, né? O que que eu vou fazer? Não sei nada, né? Como é que eu... O que que eu vou fazer no direito? Não tem nada a ver comigo. E aí foi uma situação muito complicada, porque o meu pai, ele ficou muito arrasado, né? Porque ele acha que eu desperdicei a oportunidade, né, de ser advogada e tal, enfim. E na época eu ganhei, era uma bolsa, né, de estudos na UNAMA. Enfim, gente, não me arrependo. Não me arrependo, é só você lembrar daquilo que você quer. E se perguntarem assim, você é rica, você tem bens, né? O que você conseguiu com tudo isso? Eu consegui ser feliz. Eu vivo hoje na minha casa. Minha casa tem muitos instrumentos, do qual eu recebi um patrocínio esse ano, através do meu trabalho pessoal, que é o Sonira Musicando, onde eu desenvolvo aulas em condomínios, né, para crianças. E através desse pequeno trabalho, né, eu ganhei ali muitos instrumentos para fazer divulgação. Olha que bacana. E o mais legal também é que quando a minha mãe me mandou para cá, para Belém, a minha mãe não era concursada. E eu estava terminando o curso do bacharelado e não tinha flauta, ainda estava com a flauta emprestada do conservatório. E a minha mãe, ela conseguiu fazer um empréstimo para comprar uma flauta para mim, que tinha, enfim, a flauta na época tava muito barata, porque era vendida em dólar, né? Ela vinha de Boston. E a minha mãe, eu conversei com a minha mãe por telefone mesmo, né? Na época era no cartão telefônico, e ela disse assim, vamos dar um jeito. E aí a minha mãe mandou pra ver, nessa época não tinha Pix, nessa época não tinha muito celular, nem eu tinha celular direito. Porque a nossa vida, enfim, foi, como eu disse, foi muito mais difícil. O dinheiro veio todo dentro de uma sacola. Eu lembro benzinho no barco Luiz Guilherme, que a gente descia, era ali no Palmeiraço. Eu fui lá buscar o dinheiro, cedo da manhã. Peguei o Pedreira Lomas, desci ali na Doutora Assis, peguei a grana, fui direto pro conservatório, cheguei lá com o meu professor, com a flauta. Ele disse assim, professor, eu quero aquela flauta, minha mãe mandou o dinheiro. Aí ele me olhou assim, sabe, alto, né, branco assim, ele me olhou estranho, disse assim, como assim? Não, eu vou querer comprar a flauta, né, e aí eu tirei o dinheiro, sabe, da bolsa, o dinheiro enrolado numa sacola. Ali foi um sonho vivido. Então, quando isso foi em 2014 já. Quando foi em 2015 que eu tive que ficar mais um ano na faculdade porque eu tive uma troca de professor, eu consegui me formar com o meu próprio instrumento. É um instrumento que eu tenho até hoje. E, em especial, eu quero deixar a mensagem para todas as meninas e todas as mulheres do Marajó. Porque pra gente é muito mais difícil. A gente é olhado de uma maneira diferente, a gente é visto de uma forma diferente. Me desculpa se eu tô chorando aqui, mas eu acho que eu preciso chorar nesse podcast, porque eu quero que seja alcançado por muitas pessoas. E a minha vida, ela é um grande milagre. E a música, ela faz parte disso. Então, é não desistir, é ser resiliente e respeitoso consigo mesmo, é se respeitar, que tudo tem seu tempo. E não escondam de onde vocês são. Também não façam da vida de vocês
uma forma de virar, né? Como está sendo muito colocado hoje em dia, né? Você vende a sua vida na internet. Também não faça isso. Você pode ganhar uma notoriedade, sim, você pode, mas eu não sei se vai ser tão proveitoso, né? Eu acho que a gente pode tocar a vida de uma outra forma. Então é essa mensagem que eu quero deixar. A gente está no dia 14 de dezembro. Faltam poucos dias para o Natal. Eu vou voltar para Ponta de Pedras para passar o Natal com a minha família. E eu estou muito feliz de ter conseguido tirar um tempinho para gravar. Quero agradecer você, Luiz Marajó, pela oportunidade. Quero agradecer ao Renato Torres por toda a paciência. Obrigada pela oportunidade e até uma próxima. Muito obrigado, Sonira, por participar com a gente e compartilhar um pouco da sua trajetória e principalmente as reflexões sobre a música e educação no arquipélago do Marajó. A você, ouvinte, muito obrigado por acompanhar mais esse episódio. Se você tiver interesse de conhecer, de compartilhar os outros episódios, você pode seguir o canal Marajoando Cultural em diversas plataformas. Pode pesquisar Marajoando Cultural no YouTube, no Spotify, no canal, no WhatsApp, além dos nossos grupos, onde a gente socializa todos os episódios. Muito obrigado por assistir mais esse e até o próximo. Tchau, tchau.